vontade de beber aquela Baden-Baden lá? Sinceramente, sim. Hein? Bastante. Sim. Vocês vão onde? Fazer... Uma cervejaria nacional. O que é isso? É uma cervejaria meio que artesanal. Vocês fabricam cervejas. Isso é bom. É bom? É, artesanal? É Dizem ótimo. que o sabor é mais natural mesmo. Uma cerveja chamada crua, não é pasteurizada, é um chopp. Eu acho que a cerveja já virou o líquido, talvez, líquido bebida mais popular do Brasil, né? Nós vimos até na Copa do Mundo, que foi um consumo muito grande das cervejas brasileiras, então entre as mais consumidas do mundo. Essas cervejas mais comuns, como a Brahma, a Skol, eu acho que elas são feitas em grande escala, tipo, proporções industriais. E aí talvez o sabor e essa questão toda da delicadeza da cerveja e tal, que é para ser mais ou menos como um vinho, eu acho que essa não é a preocupação dessas grandes marcas de cerveja. Talvez a preocupação maior deles seja vender e não a degustação em si. O foco da artesanal é mais esse gosto no final, assim, essa diferença. Eu não digo um sabor mais apurado, eu acho. Eu vejo a artesanal com realmente uma cerveja mais para degustação mesmo. Algo que chama mais atenção do paladar, algo como um vinho, champanhe. Eu acho que essa é a diferença mesmo do que dessas marcas mais comuns que a gente vê por aí. Outro dia eu tomei uma cerveja da Baden-Baden, que foi onde o Goulart fez a matéria. E era de chocolate, a cerveja. Então, eu fui beber, falei, não, vou experimentar, né, pra ver como é. Toda artesanal, bonitinha. Aí eu fui tomar, eu juro, tinha um gosto, tipo, no finalzinho de chocolate, sabe, muito diferente. Isso eu achei demais, assim, falei, nossa, que... Porque eu nunca tinha esperado. Quando eu vi que era de chocolate, eu falei, como assim? Deve ser horrível, né? Deve ser tem nada a ver. E aí, e não só chocolate, tem vários outros sabores, assim. Às vezes eles colocam, sei lá, canela também. Então, isso diferencia muito o sabor e fica bom. Mas será que você dá uma cerveja para uma pessoa e não falar do que ela foi feita, não falar nem que bebida ela vai falar, isso aqui é uma bebida, isso aqui é uma cerveja, ou isso aqui é um álcool diferente que tem gosto de chocolate? Não, a pessoa vai saber que é uma cerveja, porque tem gosto de cerveja. Tem mais gosto de cerveja. E no finalzinho, assim, tem um gosto de chocolate bem gostoso. Então, a pessoa vai, na hora, saber que é uma cerveja. Eu acho que você, como repórter, Vitor, você vai ter que ir lá e perguntar mesmo pro sommelier, né, qual que é a grande diferença e por que, assim, sei lá, por que faz tanto sucesso hoje em dia e se a cerveja realmente rouba esse público ou não, né? A gente vai ter que descobrir. Aqui começa tudo. Aqui começa. Aqui é o início. Isso aqui é malte escuro para fazer cerveja preta. Isso, cerveja escura. Isso aqui é o malte claro. Para fazer cerveja mais clara, mas tem alguns tipos de cerveja nós fazemos um blend dos dois maltes. Uma cerveja mais clara, mais escura, fazemos uma mistura. E mesmo com o malte claro, você pode fazer cervejas diferentes. Podemos fazer exatamente. A mais... mais encorpada, menos encorpada, mais álcool, menos álcool, mais amarga, menos amarga. Nós vamos fazer hoje uma cerveja escura. Uma cerveja tipo Munique, uma tipo Bock Beer. Essa moagem vai levar o pó para onde? Para esse negoção grande aí. Aquele malte que moeu e que foi ali, vem por esse cano aqui, ó, e
vai ser despejado dentro desse tonel, isso aqui, como é que chama? Essa é uma tina de mostura, mosturação. É feita a mistura. Esse é o malte que está caindo dentro desse líquido. O que é esse líquido? Aqui é uma solução já com um pouco de malte e água. Agora o malte moído vai cair aqui. Nessa tina de mistura, nós vamos solubilizar ou transformar solúvel as substâncias do malte. Ou seja, o amido nós vamos transformar no processo em açúcar. Daqui nós transformamos, o malte tem casca, nós transferimos, fazemos a trasfega para esse filtro. Aqui é chamado filtro ou tina de clarificação. Aqui nós vamos separar a casca, vai correr o líquido limpo. A casca é vendida como forragem, ou dada como forragem animal, que é chamado de bagaço. Sim. E a parte limpa vai correr... Que é o líquido. É o líquido, que é o caldo, que é o mosto, que é o xarope. Vai correr por aqui e vai ser transferido com uma bomba para a caldeira de fervura. Esse é o líquido já filtrado. Já passou pela tina de clarificação. O que ele é agora? Ele ainda é chamado de mosto. Mosto. Esse aqui é o lúpulo, que vai dar o amargor à cerveja. Ah, sem isso não tem graça. Sem isso não tem... A cerveja fica insípida, fica sem aquele amargorzinho, sem o aroma. O que é que está acontecendo aqui dentro? Nós vamos jogar. Aqui vamos jogar o lúpulo. Aqui é a caldeira de fervura. Aquele líquido que saiu de lá, está aqui veio para cá, que filtramos, filtramos, veio para cá. Aqui nós vamos ferver. Deixa eu jogar para dizer que eu fiz alguma coisa. Isso. Nessa caldeira vai se precipitar proteínas. Então aqui nós vamos dar geralmente 90 minutos de fervura e adicionando diversos tipos de lúpulo, que é para dar o amargor à cerveja. 90 minutos depois, nós estamos no Whirlpool. Aqui vamos fazer uma centrifugação e vamos separar o coágulo, proteína coagulada, coágulo a quente, e o lúpulo que não foi dissolvido vai ser separado nessa centrifugação. Daqui vai correr o produto limpo, nós vamos esfriar isso depois que passou por esse processo, vai de 98 graus, vamos esfriar para 10, 12 graus, que é a temperatura de fermentação. Aqui o processo são de fermentação ao redor de 7 a 10 dias. A maturação completa seus 30, 40 dias. Então, essa cerveja que você está vendo hoje, que você está vendo fabricar hoje, ela vai ficar pronta em um mês. Daqui a um mês nós estamos filtrando a cerveja. Durante a maturação, ela se satura com gás carbônico, ela já transformou o açúcar em álcool aqui dentro e já formou o buquê da cerveja. Terminado os 30 dias, ou algumas cervejas 40 dias, aí nós vamos filtrar essa cerveja. Aí ela vai ou para o engarrafamento ou para o barril. Vocês acham que tem gente que bebe cerveja errado, assim, tipo o grande público? Eu não diria errado, mas a cultura brasileira de beber cerveja é diferente de outros países. Inclusive, na Copa do Mundo, eu pelo menos conheci estrangeiros que reclamavam que a cerveja brasileira estava muito gelada, que isso estragava a cerveja. Eu já vi reclamações. Eu falei, como assim a cerveja está muito gelada? Não é assim que deveria ser? Mas eu acho que a questão não é que se bebem errado, a questão é da cultura. A nossa cultura é bebemos a cerveja bem gelada, que você vê até nos freezers está sempre está sempre negativo. Propaganda, sempre negativo. Você não acha que isso tem relação com o próprio gosto, assim, da cerveja, de ser muito amarga, se ficar uma temperatura assim bem gelada, não deixa assim essa amargura ser o sabor essencial, entendeu? Às vezes tem isso, do próprio sabor obviamente ser influenciado pela temperatura. Por isso que as cervejas artesanais são diferentes, não são feitas para você jogar no freezer e bebê-las, entendeu? Eu li uma entrevista, acho que foi com o sommelier mesmo da Cervejaria Nacional, e ele falou que quanto mais gelada,
mais as suas papilas gustativas são anestesiadas e menos você sente os efeitos negativos, assim, da cerveja, tipo, os defeitos. Sim, ela, quando ela fica bem gelada, geralmente ela disfarça um pouco o gosto. Exatamente. Você toma uma, toma duas, toma três, daí já nem percebe mesmo o gosto. Essa é uma cerveja Pilsen, cristal, pronto para engarrafar ou embarilar. Uma cerveja chamada crua, não é pasteurizada, é um chopes. É bem artesanal. É artesanal. É tudo tira de um ponto, não é como uma fábrica onde põe a garrafa num ponto e ela sai encaixotada no outro. Aqui é artesanal, então essa é a mão de obra toda. Daí, Dele vai pôr no engradado. Do engradado, nós vamos depois pasteurizar essa cerveja e depois já vamos rotular a cerveja pasteurizada. Eu acho que o surgimento dessas cervejas gourmets, na verdade, não roubou o público de vinhos, whiskies, eu acho que mais acrescentou, qual é a opinião dos vinhos? Eu acho que aumentou o repertório das bebidas alcoólicas, digamos assim, que as pessoas podem conhecer, né? Essa é uma cerveja que tem de 9 a 10% de álcool, uma cerveja red. Essa é uma cerveja que, então, tipo americana, ela tem de 9 a 10% o teor alcoólico. É uma cerveja ale, alta fermentação. Essa é uma cerveja stout, que é um tipo irlandês. a sua gente... É o padrão Guinness, que o Guinness hoje é o padrão internacional da stout, né? Uma cerveja um pouco mais amarga, mais lupulada, tem um gosto de café. O café é do próprio malte, não se adiciona café. O próprio malte é importado, um malte escuro, que dá esse gosto de café na cerveja. Essa cerveja deve ser tomada ao redor de 8 a 9, 10 graus. Porque quanto mais fria a cerveja está, mais você esconde, eventualmente, os defeitos de uma cerveja. E você começa a anestesiar as papilas degustativas, então você passa a não perceber. A cerveja deve ser ingerida ao redor de 6 graus, a cerveja Pilsen, por exemplo. Eu sou do sul, do Rio Grande do Sul, e lá, assim, tem uma forte tradição no consumo dessas cervejas artesanais. Por ter, assim, colônias alemãs, austríacas, então a produção é muito intensa lá. Então, o que eu tinha mencionado, assim, toda rua que você vai tem uma cervejaria, mas não é uma cervejaria de Brahma, Skol, é uma cervejaria fazendo cervejas artesanais, produzindo alguns sabores diferentes e, óbvio, sempre com o chimarrão do lado, mas... A cultura de beber deve ser diferente, né, do gaúcho. É bem diferente, assim, o pessoal não bebe muito, assim, cerveja popular, assim, é mais as próprias cervejas artesanais. Então é uma tradição muito grande em produzir cerveja, o pessoal lá produz bastante cerveja em casa, isso é muito legal. E, assim, nas comunidades alemãs também, então, tem locais de produção de cerveja, o pessoal vai lá mesmo, ajuda a produzir, vende, isso é muito legal. Agora você vai experimentar uma Bock, uma cerveja mais adocicada. Sempre deixa com colarinho, porque uma cerveja sem espuma é como uma mulher sem charme. Está faltando aí alguma coisa, então tem que ter um colarinho. Agora essa é a Pilsen que nós degustamos no tanque. Só que você degustou o chopes, agora você vai degustar em garrafa a cerveja, né? Você experimentou muitas cervejas, então uma tira a característica do gosto, mas são cervejas... Eu tenho sensibilidade suficiente para dizer que todas as suas cervejas são especiais. Obrigado. Mas é interessante ter essa visão de mercado. Sim. Isso talvez o dono da cervejaria ou alguém que está relacionado nesse mercado pode falar. Será que essas cervejas gourmet estão roubando o público das cervejas tradicionais? Né? Ou será que realmente ele sente que as cervejas tradicionais estão perdendo público
ou as bebidas destiladas estão perdendo público para cervejas gourmets, se o mercado de cervejas gourmet está crescendo ou está caindo. Eu não sou familiar com essas cervejas gourmet, nunca experimentei na verdade, mas eu sei de gente aqui na mesa que já provou, que já é especialista, é quase um sommelier no assunto. Nossa, sommelier! Senhora, exagerou o menino, não? Qual cerveja que vocês estão lá? Bebi a Saci. A Saci é mais amarga, se não me engano tem um pouco de café também. Ela é diferente, ela tem achei ela bem amarga, mas já faz uns bons anos que eu bebi a cerveja. Nós estamos aqui na Cervejaria Nacional, na rua Pedroso de Moraes, no bairro de Pinheiros, e aqui nós vamos conhecer um pouco das cervejas artesanais. A gente começa mostrando passo a passo. Tá. Então a gente vai no passo a passo, os efeitos desse processo artesanal no sabor da cerveja, as diferenças, né, que a gente falou do processo de fabricação. E depois a gente vai mais para a parte do público, dessa transformação, do que a gente chamou de elitização da cerveja. E a gente pode até conversar com o Guilherme sobre isso. Eu acho que ele tem uma noção da diferença dessa mudança de público. Como tá seu horário? Porque a gente vai para 10. Não, a gente já tem cerveja hoje. Tamanho do malte lá, talvez vocês queiram filmar um malte sendo moído lá. Welcome to the party, baby. Yeah. Let me get my freak on. Yeah. Are you ready? Hip him up. Deixa eu até perguntar pra ele como chamar a cerveja que não é artesanal, se é industrial. E aí, tá melhor? E se ele gosta do nome. Ah, adorei. What you drawing, baby? Don't let the teacher see you. Yeah, me and old Jack Daniels. Yeah, we come to play. Do you want to play, baby? Come on now. Stroke that. A gente vai ter 1 hora pra fazer essas gravações e aí depois a gente volta pra cá mesmo. Aí tá a estimativa de chegar aqui umas 3 da tarde. Loving in the house, Bobble. Todo mundo gosta de ser presenteado. E uma empresa atenta sabe usar isso a seu favor. Nesta segunda, Vamos desvendar o gifting, que é a prática que aproxima consumidores e marcas através dos brindes. no musical Recebo o Vini Brito, uma das promessas da nova geração. e ainda Uma conversa com 2 queridas colegas de profissão, as apresentadoras Doris Guise e Keila Lima. Vem? Pode vir, estou te esperando. todo seu. Nesta segunda, 10h30 da noite. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Libero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Libero. Inscrições abertas para pós-graduação. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
vamos agora aos gols desse fim de semana. Será que o seu time foi bem? Será que o seu time foi mal? Peraí, eu não acredito que você ainda usa esses truques para melhorar a imagem da sua TV. Ah, para! Tá na hora de você assistir a TV Gazeta com sinal digital. Sinal livre de interferências, com muito mais qualidade. Melhor, hein? Totalmente gratuito. Dá para assistir a TV Gazeta com sinal digital em qualquer TV, inclusive TV de tubo. É muito mais simples do que você imagina. Acesse o site dtv.org.br. Lá tem tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. Mude para o sinal digital e assista a TV Gazeta com muito mais qualidade. Uma metrópole importante como São Paulo, onde fatos novos acontecem a cada minuto. Precisa de um telejornal com rapidez na notícia, imparcialidade na informação e qualidade nos comentários. Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 19h. Esse grupo se dispôs a seguir uns passos que eu dei há 20 anos atrás. Fabricação de cerveja. Gostaram? Uhum. E foram para onde? Vamos ver, né? Vamos ver? Vamos. Melhor do que ficar deitando falação aqui. Solta o VT aí. Nós estamos aqui na Cervejaria Nacional, na Zona Oeste de São Paulo, que é conhecida por ser uma fábrica-bar. Isso porque as cervejas que são produzidas aqui não são comercializadas em grande escala. E além disso, aqui é um ótimo lugar para conhecer o processo produtivo e também saber por que esse público sofisticado está ameaçando o mercado milionário de cervejas no Brasil. João, vem comigo. A cerveja artesanal é essa que é feita com forma de arte, né? A gente faz com calma, com cuidado, com paciência e tudo mais, uma coisa de uma arte, né? Mas tecnicamente, uma cerveja artesanal, qual que é a diferença em relação a uma cerveja tradicional? O processo de fabricação, os ingredientes, o que torna diferente de uma cerveja tradicional? O processo de fabricação ele não muda muito, né? O processo acaba sendo o mesmo, assim, né? Com alguns detalhes, sim, no processo. Mas a grande parte do processo feito aqui, feito numa cervejaria grande, é bem semelhante, né? Eu acho que os ingredientes é uma coisa que altera, né? Um pouco a qualidade da qualidade não, mas o que torna a cerveja artesanal é a escolha dos ingredientes, né? Então a gente traz, por exemplo, maltes importados, a gente traz lúpulos diferenciados, enquanto uma cervejaria grande produz uma faixa mais restrita de variedade, né? Esse é o malte Pilsen, o malte base que a gente chama, né? Por que ele é base? Porque é que vai geralmente em maior quantidade. Essa é a maior fonte de amido, né?
E aqui estão as enzimas também, que vão converter esse amido em açúcar lá na frente. Então esse é o que a gente mais usa aqui como base, e as grandes cervejarias também usam bastante desse malte aqui. Esse é nacional, certo? Aqui ele está moído, então para ter uma ideia de como é que ele fica depois da moagem. Depois da primeira etapa de moagem, ele fica da moagem, assim. ele fica assim. Já esse aqui já é um malte alemão, certo? É um malte especial, um malte importado, um malte um pouco mais caro. E você percebe que já pela cor, vou colocar aqui junto aqui pra vocês terem ideia, ó, a diferença de cor, né, deles. E no produto final é a parte que todos os consumidores percebem, quem bebe cerveja é quem mais nota a diferença. Essa aqui no produto final vai ficar mais clara. Se você usar só esse malte só, a cerveja vai ficar com uma coloração bem amarelo palha. Bem típica de uma cerveja comercial, né? Se você utilizar só esse malte. Já colocando o malte daquela tonalidade ali, você já vai ter uma cerveja mais avermelhada, uma cerveja com uma cor mais intensa, né? Um âmbar mais intenso, uma coisa assim. E sim, o visual é a primeira coisa, né? A pessoa colocou no copo, a primeira coisa que ela vai ver a diferença é na questão visual, né? Então aqui nós vamos para o primeiro passo de fabricação da cerveja, produção aqui da cerveja na Cervejaria Nacional, a moagem, Guilherme. Como é que vai funcionar esse sistema? Bom, esse moinho aqui é um moinho simples, é um moinho de um par de rolos, né? Que são esses dois aqui, né? Aqui dentro eles ficam bem aproximados, né? E giram numa velocidade bem alta. E esses grãos estão inteiros aqui em cima, eles vão passar por esse moinho e vai, vamos dizer assim, vai despedaçar, mas não pode nem, a gente tem um ponto certo de moagem, que não pode ser nem muito fino e nem muito grosso. E aí, o João pode demonstrar, vai direto pro saco. Isso, a gente coloca nesses sacos aqui onde vem o malte. E aí ele vai ficar moído e vai ser levado. Isso, e a gente, exatamente, leva ele lá para baixo na cozinha, lá onde a gente vai fazer o processo de mosturação dele. Bom, nós estávamos na parte de cima, onde nós vimos a moagem, e agora nós estamos aqui na cozinha, que é a parte quente que vocês chamam. Só que para passar a malte moída lá de cima aqui para baixo, é preciso todo um procedimento aqui que o Guilherme vai mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês a tecnologia avançada de transferência. A gente tem toda uma presepada tecnológica aqui. Vai, Zamiro! Conta essas palhaçadas também? Chegou a hora de colocar na panela. E aí é força bruta também, né? Aqui é aquela mesma tecnologia de sempre, né? Percebe que é um mingau denso. Porque essa cerveja aqui é uma cerveja mais concentrada. Na verdade, costuma ser um pouquinho menos denso esse negócio aqui. Outro ponto interessante aqui da panela é que você precisa agitar essa água com o malte. Qual que é a importância da agitação? Então, a agitação vai permitir com que a enzima encontre o substrato, né? Então, essa hidrólise aí vai acontecer se você tiver uma agitação, né? Ela também aconteceria se tivesse parado, mas ia demorar mais e ela ia ser menos eficiente. Então, a gente mantém girando para a gente ter essa ação enzimática mais favorecida, né? E aqui o aroma é impressionante, o aroma principalmente desse malte, né? Esse malte mais escuro aqui tem um aroma muito agradável, né? Lembra uma ameixa seca, um negócio assim, né? Uma fruta seca. Uma coisa espetacular, viu? E agora, depois de moído, o aroma inclusive aumenta mais, né? Aumenta mais. A hora que a gente joga ele aqui na água também sai mais aroma. Sai mais aroma. Então vamos lá, vamos pra panela. Aqui é a cervejaria, né? Todo o processo de fabricação. São duas partes. Essa primeira parte aqui é a cozinha, tem até essa escada, uma plataforma, que eles também chamam de parte quente. E a gente não pode subir neste momento aqui, fazer grande movimentação nessa parte, porque está ocorrendo o processo de filtração. Por que prejudica se a gente subir aqui? Como a filtração está ocorrendo nessa tina aqui, a movimentação aqui em cima pode acabar atrapalhando essa clarificação, pode deixar acabar passando algum pedaço de bagaço, casco, essas coisas. Então é bom a gente não mexer aqui agora. E aqui está sendo o preparo. E daqui vocês retiram o quê? Então daqui a gente vai tirar o mosto filtrado
que está indo para aquela panela que a gente começou, aquela primeira panela, onde vai ser fervido. Né? Então aqui a gente está tirando só o mosto filtrado. Né? Vamos voltar para outra panela para cozinhar ele durante 1h30 e adicionar os lúpulos. E aí, então volta para a panela. Volta para aquela panela para ferver, exatamente. E depois? Adição dos lúpulos. Na sequência a gente vai resfriar ele e transferir ele para esses tanques de fermentação e maturação aqui, que é a chamada parte fria. Que é a adega. Então a gente vai até aqui, o aroma fica até um pouco mais intenso, todos o barulho, faz bastante barulho aqui nesse momento, até falar um pouco mais alto. Bom, então vocês trazem aqui da panela e vai para esses tanques de fermentação. Então assim que a gente termina a fervura lá e a adição dos lúpulos, a gente vai resfriar esse mosto para que ele possa ser fermentado pela levedura. E isso vai acontecer nesses tanques aqui. Então, uma vez que a gente trouxe para esses tanques aqui, todo aquele açúcar que a gente extraiu do malte vai ser consumido pela levedura, vai ser transformado em álcool e CO2, principalmente, e outros compostos aromáticos, né, que vai dar o aroma da cerveja, né? Aqui é para onde a gente vai direcionar o nosso mosto pronto, onde ele vai ser fermentado, né? Então aqui é onde fica a cerveja sendo fermentada e maturada, né? Os tanques que estão com esse suor aqui, você pode ver, são os tanques que estão a temperatura mais baixa e estão sendo maturadas. A cerveja está maturando aí a uma temperatura bem baixa. Agora nós vimos na matéria do Goulart, que foi feita há mais de 10 anos na fábrica Baden-Baden, em Campos de Jordão. É um processo, apesar de ser uma cervejaria maior, mas é um processo semelhante, não há grande diferença em uma cervejaria aqui em Pinheiros. Né? Aqui no nosso caso, a única diferença é que a gente não coloca a cerveja em garrafa. Toda a nossa produção ela vai para esses barris de 50 litros de inox e vai ser extraído no nosso bar. Então a única diferença é que a gente não engarrafa a cerveja. A nossa cerveja ela é feita aqui e ela é vendida aqui. Então a gente bota nos barris e serve no bar lá que vocês viram lá. Você também se considera um sommelier de cerveja? Você entende muito do gosto, sabe reconhecer? Eu fiz o curso de sommelier, mas tá tudo um pouco misturado, né? A gente acaba fazendo cerveja, a gente está degustando, tem que estar sabendo o que está fazendo. Então fica tudo meio misturado, né? No final das contas, né? O sommelier de verdade tem que estar até meio longe desse processo. Não, eu acho que o sommelier, para o cargo de sommelier, ele tem que estar mais focado no serviço, nos estilos, na degustação. Sim. A parte de processo, acho que tem que existir um conhecimento, mas não no nosso caso aqui, é mais aprofundado porque a gente está fazendo de fato, né? Nesse tanque, a gente tem uma cerveja chamada betume. Por que é betume? Você sabe o que é betume, né? Aquele negócio, aquela tinta preta derivada do petróleo, né? E justamente é o que essa cerveja parece. Eu vou tirar uma amostrinha aqui só pra vocês darem uma olhada. Entendeu o que eu tô falando? Olha aí a cor dela. Percebeu? Bem escura. Isso é uma Imperial Stout, tá? Você vê pela coloração da espuma que já é diferente da outra, uma espuma mais branca, mais pérola. Essa aqui já tá com uma espuma mais marrom, certo? Ó, que beleza. Isso aqui já é muito diferente da outra, tá? Essa aqui é uma cerveja mais alcoólica, essa aqui tá com 11% de álcool. É uma cerveja que tá maturando há um bom tempo também. Então ela tá com um aroma de tostado muito forte, porque ela vai bastante malte torrado. Os aromas de fruta também, passa, banana passa, tâmara, ameixa. Ameixa seca, né? Pra quem vê o Guilherme, cervejeiro aqui de primeira qualidade, não sabe que ele é atleta, não é? Ciclista pela Europa. Explica essa história aí do Bike Beer Bélgica. Então, o Bike Beer é um projeto idealizado pelo Stefan, um amigo nosso aqui, cliente da casa, cervejeiro caseiro também, que ele também faz cicloturismo, né? Ele viaja pelo mundo aí de bicicleta, né? E ele teve essa ideia de fazer uma viagem pela Bélgica, passando pelas cervejarias. Na verdade, essa já é a segunda edição. A primeira edição foi na Alemanha no passado, esse ano agora a gente vai para a Bélgica. E é uma viagem que vai percorrer as cidades da Bélgica, na região de Flanders, e passando pelas cervejarias, né? Então é um bike and beer, né? Uma visita às cervejarias e o transporte de bicicleta, né? Eu fui convidado para ser guia esse ano, né? Essa aqui é a novidade.
temos também lá em cima um tonel de madeira, mas esse não é para cerveja não, né? Esse não, é para cerveja. A gente vai colocar a cerveja que a gente está fazendo hoje, vamos colocar daqui 2 semanas ele lá dentro e a cerveja vai passar 1 ano lá dentro. Inclusive essa que a gente está fazendo hoje. E aí ano que vem, no inverno do ano que vem, a gente abre e vê como é que tá. E o de madeira é próprio para mais tempo, né? Para armazenar cervejas mais alcoólicas e por um período mais longo, que é onde a cerveja vai puxar um pouco do aroma da madeira, ela vai ficar ali numa temperatura, mas ela tem bastante álcool, né? Por isso que pode fazer isso. Uma cerveja com pouco álcool, você já não pode deixar tanto tempo ela sem refrigeração ou até em barril de madeira que ela pode ocorrer contaminações, né? Nesse caso é uma cerveja bem alcoólica com bastante lúpulo, então a gente pode deixar no barril lá. Até mais de 1 ano, né? Então vamos ver esse tonel de madeira aí que ele se difere, é o único que vocês têm de madeira aqui. É o único que tem de madeira. Então vamos lá. Vem comigo, João. Nós vemos o tonel de madeira só para mostrar em detalhes para quem está assistindo. Isso. É aqui que a cerveja é um tonel bem menor, vocês conseguem colocar mesmo assim toda a cerveja, todo o material aí, né? A gente vai, esse é um barril, a capacidade dele é de 250 litros, né? Esse barril foi utilizado para a produção de whisky bourbon. E ele vem direto dos Estados Unidos, da destilaria. Quando ele chega aqui, ele ainda está com cheiro de bourbon ainda. Então a cerveja, no final das contas, acaba também puxando um pouco do aroma do bourbon, da bebida. Dá para sentir o sabor. Dá para sentir um pouco do sabor do bourbon. E agora nós estamos aqui com o Marcos Ribas, que é um dos sócios da Cervejaria Nacional. E eu vou pedir para o João mostrar esse sampler que a Cervejaria Nacional fez. Isso aqui são as 5 cervejas mais tradicionais que vocês fizeram aqui, né, Marcos? Isso. Essa aqui é uma de trigo, é a Domina. Temos uma Pilsen, que é a Yara. A Mula é uma IPA, uma India Pale Ale. Uma Ale tradicional inglesa, que é a Curupira. E uma Stout, que é a nossa mais escura, a Saci. Então essas são as nossas 5 cervejas. Para todos os gostos. Para todos os gostos. E esses nomes? De onde veio esse folclore? Cervejaria Nacional. No começo, quando estávamos fazendo o projeto, vamos buscar uma inspiração. Já tínhamos pré-definido os estilos e estudando, pesquisando, descobrimos a história do folclore. E aí o folclore brasileiro, super apropriado, tudo a ver. E aí, curiosamente, as cores tinham uma combinação. Então a gente acabou batizando cada uma delas em cima desses personagens. E tem inclusive essa harmonização com a história. Por exemplo, uma que é interessante, é engraçada, é a própria Mula, que é, obviamente, baseado na mula sem cabeça. E a mula sem cabeça, a gente vendo as ilustrações, fica saindo fogo, né, pela cabeça. E a nossa mula, a IPA, é a mais alcoólica. Tem quase 8% de álcool. Então vocês viram, todos os dias você vê pelo menos os clientes aqui com o fogo saindo da cabeça. A gente costuma brincar com a mula que cuidado com o coice da mula, né? Que o coice dela, se não tomar cuidado, te derruba literalmente. A cerveja, assim como o vinho, ela tem uma harmonização com as comidas? Como é que é essa? Existe uma harmonização? Existe. A cerveja, e aí é a minha opinião particular, ela é inclusive mais harmonizável do que o próprio vinho. É uma bebida muito mais versátil. Eu adoro vinho, consumo bastante vinho. Óbvio, é que o vinho na nossa mente, né, historicamente, é a bebida que a gente pensa sempre quando vai fazer uma refeição, especialmente algum restaurante vai de um certo nível. E a cerveja não deve nada, muito pelo contrário, é uma bebida muito mais versátil. Então, você pode combinar cerveja com qualquer tipo de comida. Uma comida mais condimentada, menos condimentada, com carne, com massa, mediterrâneo, frutos do mar, uma comida mais trivial, uma comida alta gastronomia. Vai bem qualquer tipo de cerveja. Então agora, depois de produzir a cerveja, tá na hora de degustar. E aí tem mais um detalhe dessas novas cervejas, desse mundo de cervejeiros, de amantes da cerveja. Temos 3 aqui copos que a Cervejaria Nacional, aqui o Marcos vai mostrar. Esse aqui é qual? Bom, esse é um copo que ele é apropriado para cerveja de trigo, a Weiss. A nossa aqui é a Domina. É um tipo...
Assim como o vinho, comparando novamente com o vinho, a cerveja também pede para cada estilo de cerveja um tipo apropriado de copo, que mantém as qualidades, realça suas qualidades e etc. Tá? Então esse aqui, no caso aqui da Cervejaria Nacional, e esse aqui é um clássico, um copo clássico da cerveja alemã, né? Feita de trigo, uma cerveja um pouco mais turva, bem carbonatada. Então esse é um copo apropriado e aqui na cervejaria nós usamos esse copo. E aí nós temos os outros dois aqui, que são os copos básicos que a gente usa aqui, que é um pint, 500 e tantos ml, e um half pint ou half pint, que é metade, um pouco mais do que a metade. Então, basicamente, todas as outras cervejas nós servimos nesses dois copos aqui. Existem outros tantos, uma variedade enorme para cada tipo. A escola belga tem copos bem particulares para o tipo de cervejas que são feitas lá e assim por diante. Não é possível, na escala em que nós fazemos aqui, no volume que nós vendemos, não é economicamente viável isso, ter para cada cerveja um tipo de copo. O Brasil hoje é, no cenário internacional, um ator importante. O Brasil hoje está... Se você acompanha, assim, temos mestres cervejeiros, temos estilos de cervejas ganhando prêmios, sendo reconhecido fora do Brasil, já temos uma exportação interessante e matérias, jornalistas internacionais já recebemos aqui por exemplo, e que fizeram matéria dizendo que a cerveja brasileira é hoje importante no cenário internacional. Matéria se debruçou em cima de uma fábrica bar, é isso, né? Que é uma bela ideia. Hoje em dia a cerveja, como o próprio sócio falou, o Marcos, ela é como um vinho, ela é uma coisa assim, chique, tem vários tipos de cerveja e tal. E a gente queria focar mais nessas cervejas artesanais, que são diferentes, assim, o gosto, tem toda a questão do aroma. E aí eu, conversando com a Amanda, a gente percebeu que na Cervejaria Nacional dava bem para explorar isso, a questão da diferença da cerveja artesanal para a cerveja mais industrial, assim. E todas as cervejas que eles produzem lá, eles só comercializam lá, então eles não... Sim, ele falou isso e eu achei isso muito curioso e bastante diferenciado. Não embalam, né? Não. Sai direto do tonel para a torneira. As torneiras. As torneiras que são para os determinados tipos de cerveja, que é a Curupira, a Dôminica, a Mula e o Saci. Próximo bloco tem mais. Vamos bater um papo aqui sobre esse universo. Vem comigo. Medonhos, nojentos, aterrorizantes. Nesta quarta, dois jovens apresentadores vão pegar estes bichinhos pela primeira vez. Coragem. Ai, meu Deus, eu juro, eu tenho muita aflição. E o Henrique vai realizar o sonho de andar no caminhão de bombeiros. Hoje eu sou bombeiro, vivi um dia de bombeiro. Eu Nunca, nesta quarta, 11h30 da noite. No Rio Grande do Sul. Ou no Rio Grande do Norte. No Mato Grosso. Ou na Bahia. No Rio de Janeiro. Ou em Goiás. No Amazonas. Ou em Minas Gerais. De norte a sul. De leste a oeste. Você pode assistir a TV Gazeta em todo o Brasil. Em todo o mundo. Onde você estiver. Nós também estaremos. É muito simples, é só acessar o nosso site. Pois é, pode ser no seu computador, no seu tablet. No seu smartphone. Ou na sua Smart TV. 100% da programação ao vivo na internet, 24 horas por dia. Só na Gazeta. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Se, como dizem, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Economize água. Economize água. Economize água. Economize água. Economize água. Economize água. Para fazer uma boa escolha nas eleições, é preciso, acima de tudo, estar bem informado. Toda segunda, conheça propostas, ideias, pensamentos e forme sua opinião. Hora do voto. Toda segunda, 11h30 da noite. Eu fiz uma matéria com Xavier, que é o grande cervejeiro importador das belgas para o Brasil. E fomos degustando do começo ao fim, porque tem uma história das belgas. As belgas de degustação começam com Duvel. Sabe o que é Duvel? Sabe? Demônio. E aí vai subindo, passa pela Carmelite, passa pela... e chega em Deus. Então sai do demônio, vai até Deus, que é o top de linha. Quando nós chegamos em Deus, nós estávamos falando cerveja, entendeu? Porque éramos profissionais, mas não dá para aguentar. Elas são excelentes e você é obrigado a... Não é degustação profissional de você jogar fora, para ver só a temperança da bebida, não. A gente bebia. Então, 1h30 depois de degustar todas, estávamos falando quadrado. Mas as melhores cervejas do mundo, eu que já bebi bastante, não desmerecendo as outras, na minha modesta opinião, são as belgas. Xavier, parabéns. Foi uma espécie de pauta que eu cheguei lá, nunca tinha visto como é que era o processo de produção da cerveja, mas assim, só em comercial de cerveja a gente vê um pouco do que é a realidade total. Então foi uma descoberta e inclusive a gente descobriu também que é possível você fabricar cerveja na própria casa. Você também não precisa... Aí, ó, tá aí, vou até levantar para dizer isso. Uma suíte dessa matéria que eles fizeram, nós vamos rever em futuro próximo a matéria que eu fiz de cerveja feita em casa, que é sensacional. Você faz cerveja em casa, Goulart? Agora eu não faço mais porque eu tenho as belgas, então eu não dá para competir, né? Mas eu cheguei a fazer, logo depois que eu fiz a reportagem, eu cheguei a fazer. Ele falou do bike beer, né? Bike and beer. Aí eu me lembrei que eu corri a maratona. Maratona era feita aqui no Bexiga e patrocinada pelos Cães Vadios, de quem eu sou um dos conselheiros, que é uma entidade etílica, famosa, progressista, jovem, né? E ela promove a maratona. Você sai de um ponto e tem que chegar no outro, que está 5 quilômetros. Entre um e outro tem 8 paradas para você tomar, chama maratona. E quem é que ganha? O que bebe mais? O que chega por último. E eu ganhei uma das maratonas. Começa às 1h da tarde. Eu cheguei às 9h30 da noite. Aproveitou então? Aproveitei cada ponto de parada, porque não é superficial, é lúdico, né? Você bate papo com os amigos ali tomando uns e outros. Maratona, Cães Vadios, fantástico. São Paulo, fantástico. O que você te chamou mais a atenção nessa matéria? Da matéria em si, eu acho que o tempo de preparo de uma cerveja, para mim. Porque a gente estava crente que a gente ia chegar lá e experimentar a cerveja que ele estava produzindo naquele dia, mas ele falou que ia ficar maturando por 1 ano. 1 ano.
Então, assim, era uma coisa que eu não tinha noção. Claro, eu sabia que demorava um pouco, mas a gente ficou assim, nossa, 1 ano. E foi muito interessante isso. A gente sentiu o cheiro e tal, mas nada de cerveja que a gente viu, né, começar. Inclusive, essa cerveja que nós vimos parte do processo, né, a moagem, a panela, ela estava sendo feita pela primeira vez pela cervejaria. Ele estava com um livro de receitas do lado, consultando. Mas por que o lúpulo, o malte era diferente? É uma mistura, são maltes diferentes, eles pegam, acho que pelo menos 3 maltes. Eles misturam. Muito interessante. E um detalhe é o seguinte, ela é chamada de wine porque ela tem algumas propriedades de vinho, ou seja, só em 6 meses ela vai ficar própria, no mínimo 6 meses ela vai ficar própria para uso, para consumo. Então aqui na Cervejaria Nacional, no caso, só daqui 1 ano a gente vai saber como é que ficou o sabor da Barley Wine, portanto não vamos conseguir degustar a Barley Wine, mas está aqui como se fosse um vinho. Agora, a cerveja 1 ano, 7 anos, 12 anos, a gente já ouviu de whisky, vinho, cerveja é a primeira vez que eu vejo. Eu, sinceramente, eu acho que eu fui um pouco com preconceito, porque eu sempre achei que as cervejas internacionais eram melhores, assim, as nacionais nem se comparavam, mas indo dessa cervejaria, vendo todo o processo de produção, sentindo o aroma, vendo tudo, assim, todo o processo, eu percebi quão elas estão mais ricas, assim. Esse tipo de produto que você viu, em comparação com as cervejas habituais, populares, é diferenciado isso. Sim, completamente. Isso que a gente explorou bastante, né? E é até bom mostrar que cerveja brasileira não é só cerveja comercial, que inclusive eles não gostam nem de chamar de cerveja. As cervejas mais consumidas no Brasil, eles não gostam nem de chamar de cervejas. Ah, sim. E eles acabam fazendo meio às pressas, em grande demanda. E essas cervejas, realmente, eu até perguntei para ele, acabou até não entendendo, eu perguntei, você se considera um artista? Porque ele falou, olha, é uma espécie de arte, mas eu nunca tinha pensado nisso. O brasileiro começou a tomar vinho, eu juro que isso é a verdade verdadeira, depois de 1980, antes, 79, quando o Comando da Madrugada, um programa que eu estreiei na Globo, trouxe para a frente das câmeras um personagem chamado Silvio Rocha. O vinho, para mim, é a conjunção da videira apropriada ao terroir, à terra e ao clima, com o homem que produz para o homem que bebe. Existe, portanto, uma conjunção hoje muito forte do vinho como um bem dirigido a alguém que assim o considera. Ele era um importador de vinhos, tinha uma importadora chamada Silmar, e ele, toda semana, tinha um quadro dentro do Comando da Madrugada de 20 minutos falando sobre vinho. Procedência, terroir, tipo de uva, enfim. Isso massificou dentro do conceito de alimentação saudável e etílica. Você, em vez de tomar uísque na hora da refeição, ou Coca-Cola, certo? Aprendeu a tomar vinho. Com a cerveja, aconteceu a mesma coisa, ou ainda está acontecendo. Nós tínhamos um hábito, um costume da chamada famosa Brahma. Inclusive tem uma piada feita com um personagem, que não me importa agora o nome, é o Vicente Mateus, famoso presidente do Corinthians, que ele dizia, passava lá em casa para a gente tomar umas Brahma, que eram Antártica, qualquer outra cerveja, mas eram umas Brahma. A Brahma até ficou como o sinônimo de cerveja, né? E era aquela estabilidade ali e tal. Aí começaram os grupos de formação de cerveja artesanal. E do artesanal começaram a desenvolver o gosto, a cultura da cerveja, e começamos a aprender a beber as importadas. Hoje, o mercado brasileiro está muito bem servido desse produto. Eu fico contente de ter visto o trabalho de vocês, porque ele foi
bem denso e estético, informativo. Parabéns. A Fundação Casper Libero está se notabilizando por colocar seus jovens estudantes já com a mão na massa profissionalmente. Isso é muito importante na minha ótica. No próximo domingo, eu vou também recordar, que eu já nem me lembrava, de uma matéria que eu fiz em 1980 sobre uma fábrica de videogames. E vamos ver hoje como isso evoluiu. Uma nova equipe de jovens alunos, uma nova reportagem. Vem com a gente. Até lá. André Mantovani traz as previsões dos astros no Revista da Cidade. Nesta segunda, 10h30 da manhã.